Graça e paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje com mais um dia de gravação, dessa vez começando o livro de Marcos, capítulo 1. Embora os evangelhos possam parecer, de início, semelhantes, contam mais ou menos as mesmas histórias, mas as visões são totalmente diferentes. E nós vamos ver que de cada evangelho a gente tira ensinamentos que no outro que nós já vimos não tem. E, em compensação, alguns que lá tem, aqui não tem. É a maneira como cada discípulo, como cada apóstolo viu e ouviu e relatou. Então, os relatos são semelhantes, mas as perspectivas, as visualizações, a maneira de visualizar é diferente. A gente vai perceber, por exemplo, que esse evangelho de Marcos começa assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como nós vimos lá em Mateus, ele começou dando a genealogia de Jesus. E aqui ele já começa princípio do Evangelho de Jesus, já atestando o Filho de Deus. Coisa que o apóstolo Mateus não fez. Por quê? Porque Mateus escreveu basicamente o evangelho dele para os judeus. E lá ele descreve Jesus como sendo o rei, como sendo o Messias, aquele que cumpria todas as expectativas messiânicas. Por isso, várias vezes, lá em várias situações, você vai ouvir lá no Evangelho de Mateus: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, para que se cumprisse o que foi dito por Zacarias, para que se cumprisse, porque ele estava tentando mostrar aos judeus que verdadeiramente aquele era o rei dos judeus, aquele era o rei esperado. Já que no livro de Marcos, nós vamos ver que Marcos tem a preocupação de apresentar Jesus como servo. Inclusive ele vai dizer mais para frente: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aleluia! E depois a gente vai ver lá em Lucas que ele vai descrever Jesus como o homem perfeito, como filho do homem. Então, a gente vai ver lá no Evangelho de Lucas que ele narra que ele deixou a sua glória para se fazer homem como nós. E finalmente no livro de João, que na minha opinião é o mais completo, é o mais minucioso, vamos dizer assim, ele já cuida de mostrar Jesus como Filho de Deus. O Filho de Deus, um evangelho que não faz menção sobre o nascimento de Jesus, ele não menciona isso, ele já de cara revela a identidade de Jesus, porque lá no livro de João ele já começa, né? Livro do Evangelho de Jesus, que já inicia assim: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E ele vai falando, ele esteve com Deus desde o princípio, tudo foi feito por ele, nada do que foi feito seria feito sem ele, e tudo foi por meio dele. Enfim, nós temos essas 4 visões nos 4 evangelhos diferentes e que, embora similares, ensinam-nos uma visão diferente de Jesus para fechar o ciclo, né? De Jesus como Filho do Homem, como Filho de Deus, como servo e como rei. Aleluia! Então aqui, continuando esse evangelho, ele diz: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Esse mensageiro que ele estava falando era João Batista. E ele diz assim: vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Como eu já comentei lá no Evangelho de Mateus, que nós hoje continuamos a fazer o trabalho de João Batista, preparando o caminho para o Senhor. Caminho para que as pessoas entrem por esse caminho que o Senhor já deixou. Mas nós ficamos com a incumbência de mostrar esse caminho para as demais pessoas. Amém? E assim surgiu João, diz essa palavra, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Esse evangelho trata-se exclusivamente disso: arrependimento para perdão dos pecados. Ah, mas e os sinais, as maravilhas, os milagres? Tudo isso aí é uma consequência desse primeiro ato que tem que existir na vida de uma pessoa para que verdadeiramente ela conheça Jesus: o arrependimento
para perdão dos pecados. Amém? Tudo que segue depois disso são apenas as consequências. Mas a primeira coisa que esse evangelho vem pregar exclusivamente é o arrependimento para a salvação, para perdão dos pecados. Amém? E diz assim: a ele vinha toda a região da Judeia, todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, esse João Batista, ele não queria se fartar das coisas boas, das coisas desejáveis deste mundo. Ele se despiu de tudo e ele só comia aquilo que a natureza oferecia, que não deve ser tão agradável como comer uma carne gostosa ou comer um pão. Não, ele só comia isso. Por quê? Porque ele estava mostrando que ele deixou de lado todos os prazeres da carne para servir ao Senhor Jesus. É lindo, né? E essa era a sua mensagem. Ele dizia assim, João Batista: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias da sua sandália. Aleluia! Assim ele anunciava o Senhor Jesus. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Aleluia! Você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus? Peça isso ao Senhor, porque certamente o Espírito Santo está esperando o seu convite para te batizar. Amém? Ele não vai invadir a sua vida. Você tem que ficar na presença do Senhor e pedir e desejar o batismo com o Espírito Santo. E o Senhor certamente te batizará com fogo. E ele diz, naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e ele foi batizado por ele no Jordão. Você vê que aqui ele não narra o diálogo que Jesus teve com João Batista, que João Batista disse, eu não sou digno, é o Senhor que tem que me batizar, e o Senhor Jesus, não, eu preciso que as Escrituras se cumpram. E ele se deixou batizar por João. E assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então veio dos céus uma voz dizendo, tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Jesus foi o primeiro a ouvir essa voz, mas o Senhor tem repetido isso a todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus, porque é uma condição para você se tornar filho, é você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você vai poder ouvir essa frase também do Senhor, agora sim, você é meu filho amado, porque a palavra de Deus diz que a todos que recebem Jesus, ele deu o poder, isso é um poder, de ser chamado seu filho. As demais pessoas são criaturas de Deus, criaturas, não filhos. E nós, os que recebemos Jesus, recebemos esse poder de sermos chamados filhos de Deus. E logo após o Espírito o impeliu para o deserto. E ali ele esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Vocês lembram que no deserto, nesses 40 dias, quando terminou o jejum de 40 dias, o Senhor disse que ele teve fome, mas não teve sede. Quem está no deserto, 40 dias, como que ele não teve sede? Porque os anjos o estavam servindo. Então ele não teve sede, ele foi servido pelos anjos, mas fome ele sentiu. Por quê? Porque ele estava em jejum de coisas, de alimentos, não de água. Entendem isso? Aleluia! Depois, mas perceba uma coisa interessante aqui. Imediatamente ele ter sido batizado pelo Espírito e ter ouvido a voz, tu és meu filho amado, imediatamente ele foi impelido para o deserto. Aí você aceita Jesus e fala, nossa, agora tá tudo tranquilo na minha vida, né? Aceitei Jesus, então as coisas agora vão ficar tudo certinho. Meu irmão, você vai ser provado agora. Como Jesus. Ele acabou de receber o Espírito Santo e foi levado para o deserto para ser tentado. Foi levado para o deserto para ser tentado. E você está querendo aí, ó, sombra e água fresca. Meu filho, você entrou numa guerra. Você entrou numa guerra para ganhar.
porque nós não conhecemos derrota. Jesus não conheceu derrota, mas ele nunca deixou de guerrear. Ele passou pelas mais difíceis agruras, ele passou por muitas dificuldades para te dar essa vitória. Mas você vai ter que lutar também as guerras do Senhor, porque a guerra não acabou. A guerra só acaba naquele dia, no último dia, quando o Senhor vai trazer a coroa de glória para cada um de nós. Você entende isso? Após ser batizado pelo Espírito Santo, você vai ser levado para o deserto para ser provado. Tudo acontece como aconteceu com Jesus. Depois de que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Ele dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Novo Testamento significa boas novas. Evangelho significa boas novas. As coisas velhas já passaram e tudo agora se fez novo. A lei foi cumprida por Jesus rigorosamente e ele nos abriu agora a graça. Aleluia! E nós vivemos debaixo de graça e não da lei. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, porque eles eram pescadores. Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Aleluia! Seja pescador de almas, seja um pescador de homens. Proclame essa palavra por onde quer que você andar, e você conhecerá o poder de Deus. Você vai dizer às pessoas que elas precisam aceitar Jesus, e o resto você deixa com Jesus, porque não é você que convence, é o Espírito Santo. Jesus só disse isso para ele: vem, me segue, eu vou te fazer pescador de homens. Não fez grandes promessas, não prometeu nada para eles. Olha, vocês vão ter poder, vocês vão ter autoridade sobre o reino espiritual, nada. Isso eles descobriram depois. Primeira coisa eles fizeram foi seguir a Jesus. Aleluia! No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Você que está deixando para amanhã essa decisão: eu vou pensar, acho que o ano que vem eu aceito Jesus. Esse ano não dá, viu? Esse ano tem muita coisa para fazer, eu tenho compromisso com minha religião, eu tenho compromisso com os meus parentes, ninguém vai gostar se eu aceitar Jesus. Irmão, imediatamente. Ouviu o seu chamado? Jesus te chamou? Deixa tudo o que você está fazendo e vá segui-lo. E um pouco mais adiante viu o barco de Tiago, filho de Zebedeu, e de João, seu irmão, preparando também as suas redes. E logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Deixaram tudo, família, emprego, negócios, dinheiro, deixaram tudo e foram seguir a Jesus. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Imagina a ira daqueles sacerdotes, né, os que eram considerados, que todo mundo parava para ouvi-los. De repente, Jesus entrou na sinagoga e passou a ensinar. Ele não estava autorizado pelos sacerdotes daquele tempo. Percebe por que Jesus foi tão perseguido? Ele os incomodava profundamente, porque ele atraía multidões, e ele não pregava só com palavras, ele pregava com autoridade, ele pregava com sinais e maravilhas. E diz assim: todos ficavam maravilhados com o ensino dele, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Os mestres da lei ensinavam a lei, as regras. Você tem que fazer isso, não fazer aquilo. Mas Jesus não. Jesus não só ensinava, mas ele mostrava o poder dele, ele demonstrava o poder dele com atitudes. Amém? Justamente naquela hora na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E o espírito imundo e Jesus repreendeu e disse: cala-se e saia dele. E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele, gritando. Até os espíritos imundos sabem que Jesus é Deus. Confessam que Jesus é Deus. E você? Você está esperando o que para confessar o nome do Senhor Jesus? E para deixar tudo o que você está fazendo e segui-lo, o que você está esperando?
Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: que é isso? Um novo ensino? E com autoridade? Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem? Como assim? E as notícias ao respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Jesus era muito conhecido naquela época. E logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra do Simão estava na cama com febre e falaram para ela a respeito de Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. E a febre a deixou e ela começou a servi-los. Você está numa cama e você ouviu falar de Jesus? Então deixe que Jesus tome você pela mão e vá servi-lo. E essa doença, essa enfermidade vai te deixar, vai te abandonar em nome de Jesus. E ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. A gente não tem aqui a narrativa completa de todos que ele curou, porque ele curou muitos, eram multidões e multidões. Todos que se achegavam a ele eram curados, todos que se achegavam a ele eram curados. Toda a cidade se reuniu na porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque os demônios sabiam quem ele era. Eu não falei para você que até os demônios reconhecem a Jesus como Filho de Deus? E você, está esperando o quê? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Quanto tempo você tem orado? Porque Jesus, que era Jesus, orava o tempo todo. Ele orava sem cessar. E você está esperando os milagres acontecerem, mas você não quer ter tempo para a sua oração. Nada vai acontecer na sua vida, meu irmão, sem a oração. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Todos estão te procurando. E Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também eu lá pregue. Foi para isso que eu vim, para dar voz e para se fazer conhecido àqueles que não o conheciam. Por quê? Porque esses que já conheciam, não havia mais necessidade de Jesus pregar. Então Jesus disse: eu preciso pregar para outros. Esses aí já me conhecem? Então vamos para outro lugar. Vamos para outro lugar, vamos para outro lugar, porque esse evangelho tem que ser disseminado, esse evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos dessa terra. Por isso Jesus mudava-se de lugar. Quando ele tornava-se conhecido em algum lugar, ele ia para outro. E ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. Jesus quer te curar, mas ele quer que você diga para ele que você quer ser curado. E ele vai te tocar e vai dizer: eu quero, seja curado, em nome de Jesus. E em seguida, imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. A lepra representa, na linguagem bíblica, os nossos pecados. E todo mundo sofre dessa lepra, porque todos nós que nascemos debaixo de pecado de homem e mulher, nós nascemos pecadores. E nós precisamos ser purificados dessa lepra. E como que essa lepra nos deixa? Quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, imediatamente você se torna purificado, como esse leproso que foi curado por Jesus. Em seguida, Jesus os despediu com uma severa advertência: olha, não conte isso a ninguém, não era a hora ainda dele se revelar, não era a hora, mas vai mostrar seu sacerdote, ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todas as pessoas que recebiam uma cura, elas tinham que dar um determinado valor ou fazer um determinado sacrifício dentro do templo. Hoje nós sabemos que esse sacrifício é o sangue de Jesus. Então nós somos purificados por esse sacrifício que é eterno. Então nós temos que estar sempre nos purificando, estar sempre debaixo da unção, debaixo do reconhecimento
do sacrifício que foi feito na cruz por nós. Mas naquele tempo de Moisés ainda não havia. Então Jesus mesmo recomendou, vai lá e paga, faz o sacrifício que a lei de Moisés ainda exige, porque ele ainda não havia morrido pelos nossos pecados. Amém? Ele, porém, saiu e fez o quê? Começou a tornar público o fato. Contou para todo mundo. Jesus me curou, Jesus me curou. Espalhando notícia. Quem que ia aguentar, né? Quem que ia aguentar? Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ele ficava de fora, em lugares solitários. A vida de Jesus sempre foi em lugares solitários, porque não havia lugar para o Senhor habitar nas cidades. Sabe por quê? Porque não há lugar para o Senhor no coração do homem. É preciso que o Senhor lance uma palavra, é preciso que o Espírito Santo te liberte, para que você ache um espaço para Jesus na sua vida. Senão você vai ter espaço para muitas coisas. Você vai ter espaço para o seu trabalho, para os seus amigos, você vai ter espaço para a sua escola, você vai ter espaço até para a sua igreja. Mas para Jesus você não vai ter espaço. Então a vida de Jesus sempre foi solitária. E o relacionamento que nós temos que ter com Deus também é muito solitário. Você fala assim, eu vou me converter se o meu marido se converter. Eu vou para a igreja se a minha irmã for para a igreja. Esquece. O seu relacionamento com Deus é solitário. É você e ele e você. Amém? Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. E assim foi, e assim é até hoje. Gente de todas as partes vem até Jesus para recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Seja você mais um a tomar parte nesse reino, porque esse reino é o único que vale a pena, porque ele não te garante 4 meses, 4 dias, 4 anos, ele te garante vida eterna. Amém? Não esquece de deixar seu like se você gostou desse capítulo, se você foi abençoado, se você se sentiu que você acrescentou algum conhecimento. Compartilhe, deixa seu like, deixa seu amém. Em nome de Jesus, amanhã a gente vai gravar Marcos capítulo 2. Tenho certeza que Marcos vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus. Um abraço, até amanhã.